Olá, turma! Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Na semana passada, nós começamos um conteúdo falando sobre o teatro e nós falamos um pouquinho sobre a origem do teatro, né? Falando ali principalmente sobre o teatro grego. Hoje eu vou trazer uma questão, né, que a gente vai relacionar a questão do teatro, mas mais focada na parte da arquitetura. Primeiro a gente vai falar sobre essa questão, né, da arquitetura do teatro durante a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é um período histórico, né, e um período artístico também marcado principalmente ali pelo desenvolvimento em diversas áreas, especialmente na cultura e na arte. Também é chamado de período greco-romano, que se refere à Grécia Antiga e ao Império Romano. Então, quando a gente fala de Antiguidade Clássica, a gente está falando principalmente desses dois, né, períodos da Grécia Antiga e depois do Império Romano, né? A gente fala assim nessa ordem porque o Império Romano, como a gente já falou, quando a gente falou sobre escultura, ele era conhecido ali por conquistas de território e conquistou também o território da Grécia. Então, depois, né, a Grécia fez parte ali, durante, né, esse período do Império Romano. Uma questão que eu não coloquei aqui no slide, mas vale destacar, é que esse período da Antiguidade Clássica, né, a arte que era feita nesse período, ela serviu de inspiração para mais outros movimentos da arte, né, que aconteceram séculos mais tarde. Então, o Renascimento vai se basear nessas obras da Antiguidade Clássica. Então, as obras ali do Renascimento, com Leonardo da Vinci, por exemplo, vai ter uma inspiração nas obras da Antiguidade Clássica. O neoclassicismo, né, depois também recebe esse nome justamente, tanto o Renascimento quanto o neoclassicismo são nomes que são relacionados a essa questão de se voltar à Antiguidade Clássica. Então, o Renascimento ali era um renascer da arte clássica e o neoclassicismo é um novo clássico, né, um novo classicismo voltado ali também inspirado nessa questão da Antiguidade Clássica. Mas isso é algo que a gente vai ver, né, mais detalhadamente mais para frente, nos próximos anos. Isso já é uma matéria que eu volto ali mais para o 9º ano, mais ou menos, 9º ano e ensino médio. Bom, primeiramente focando ali na época da Grécia Antiga, né, a gente chegou a falar bastante sobre isso na aula passada. Falamos sobre o teatro grego, sobre a questão do uso das máscaras, a relação ali com os rituais dionisíacos, e falamos um pouco já sobre a estrutura do teatro grego, né? A estrutura ali do espaço arquitetônico. Lembrando que o termo teatron, né, que significa teatro, né, o termo em grego para a palavra teatro, ele se referia apenas ali ao espaço arquitetônico. Ele não era usado para as apresentações que ocorriam ali, né? Hoje a gente fala que vai ao teatro, não necessariamente é o espaço teatro, porque pode ser ali uma peça de teatro que é apresentada em um estádio de futebol ou ou na rua, por exemplo. Então, não é necessariamente, né? A gente geralmente usa a palavra teatro, tipo, fala que alguém faz teatro, não quer dizer que ela constrói ali o prédio, né? O espaço arquitetônico do teatro. Você falar que alguém faz teatro quer dizer que ela estuda para ser atriz ou que estuda ou que faz, né, peças de teatro. Bom, no período da Grécia Antiga, teatron, né, que é o teatro em grego, se referia, na verdade, a esse espaço, né, a arquitetura mesmo, a todo esse espaço, tanto ali do palco quanto as arquibancadas, a essa parte aqui que era onde ficava, seria o que a gente chama hoje em dia de coxia, né, que seriam ali os bastidores das peças. E como nós vimos também na aula passada, foi nesse período que começou a ser construído, né, o teatro, né, foi quando o teatro começou, né, a surgir, e foi construído ali o teatro de arena, que eram essas construções em forma de meia-lua, né, cavadas no chão, com bancos que pareciam ali arquibancadas, né? Essa imagem é do
Epidauros, que fica em Atenas e que ainda, né, está ali, as pessoas ainda o visitam. A gente consegue ver, né, que era uma estrutura muito grande, que vinha nesse formato que a gente chama até hoje em dia de concha acústica, justamente porque valorizava ali a questão da acústica, né? O som era mais, esse formato facilitava ali com que as pessoas ouvissem também o que estava sendo dito nas peças, nas apresentações. Então a gente vê, né, aqui no centro a gente tem uma pessoa bem pequenininha, tá vendo? Pra gente ter uma ideia da dimensão dessa arquitetura, né, desse espaço. Agora, falando de Roma, a gente pode destacar que durante o Império Romano houve um grande desenvolvimento da arquitetura, né? Eram feitas construções ali grandiosas que simbolizavam o poder do imperador. Então, eles desenvolveram, né, e se apropriaram também de técnicas ali de outros povos, utilizadas por outros povos, para desenvolver melhor essas técnicas da arquitetura e fazer essas construções assim com essas proporções gigantescas. Uma dessas construções foi o Coliseu. O Coliseu ele foi construído a mando do imperador Vespasiano, mas só foi finalizado durante o governo do imperador Tito. Tinha capacidade ali para cerca de 50 mil espectadores, sendo o maior anfiteatro já construído, né, até hoje. Sua principal atração eram as batalhas de gladiadores. Então, como nós falamos já, esse período do Império Romano era um período ali de muitas batalhas, né? E eles valorizavam muito essa questão das habilidades de batalha, né, da população, né, do exército, do imperador. E por conta disso também, né, incluindo ali nas atrações, né, no entretenimento, eles vão focar nessa questão das batalhas, né, das lutas ali dos gladiadores. Era o principal divertimento ali oferecido, né, durante essa sociedade ali do Império Romano. Hoje em dia, o Coliseu é um dos monumentos que fazem parte das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, a gente tem as 7 maravilhas do mundo antigo, que é uma lista que foi feita por um poeta grego há séculos atrás. E nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, começou uma campanha para se escolher as novas 7 maravilhas, né? Principalmente considerando que se vocês pegarem, né, a lista, a gente isso é uma matéria do 6º ano, né? A gente falou no ano passado, tem um vídeo aqui também falando sobre isso, né? Uma matéria que eu dei para o 6º ano já essa semana. Se a gente pegar, né, a lista das 7 maravilhas que foram escolhidas por esse poeta grego, a gente só tem as pirâmides que estão inteiras até hoje, né? Os outros já foram destruídos, muitos a gente não tem nem as ruínas. E aí, por conta disso, fizeram, nos anos 2000, ali no início do século XXI, uma nova lista, né? Uma campanha para se fazer uma nova lista com monumentos que ainda tivessem de pé para as pessoas poderem visitar. E o Coliseu acabou sendo escolhido como uma dessas 7 maravilhas do mundo moderno. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro que era feito em outro período, né? Ali na Idade Média. Bom, como a gente já viu, o teatro, né, tanto ali na época da Grécia, ou desde ali quando começou a surgir algo que se assemelhava a teatro, ele vai ter uma ligação muito forte com a questão da religiosidade. E durante a Idade Média, os temas que eram retratados, né, nas produções, era de maioria, né, boa parte dessas produções eram com temas bíblicos. Então, a gente vai ter os mistérios, que retratavam cenas do Antigo e do Novo Testamento, e os milagres, que retratavam a vida dos santos. Então, assim, né, os espetáculos que retratavam essas cenas bíblicas eram chamadas de mistérios, e os que retratavam as vidas dos santos eram chamados de milagres. Agora, com relação à arquitetura, no começo ali, principalmente, a gente vai ter
muitas dessas apresentações sendo feitas, na verdade, na rua. Tanto ali em estruturas que eram montadas nas praças, né, que ficavam fixas ali, como essas tendas, assim, né, medievais, em que as pessoas iam assistir, como também numa forma de desfiles, que lembram muito, né, são semelhantes às apresentações das escolas de samba durante o carnaval. Então, elas ficavam passando, assim, pelas ruas da cidade, né, com estruturas parecidas com essa daqui, só que se movimentavam e que iam retratando ali as histórias, né, temas ali ligados à religiosidade. Mais tarde até tiveram ali outros momentos, né, do teatro que foram feitos outros temas, como a comédia dell'arte, mas isso é algo também que a gente vai ver em outra aula. Vai ver melhor um pouco sobre isso. Mas ali, focando nessa questão da arquitetura, como eu falei, né, nesse começo era mais focado, né, nas apresentações ali de rua, né, ou feitas ali nessa estrutura, ou nessas estruturas fixas que ficavam, né, que eles paravam e se apresentavam, ou nessa estrutura ali em forma de desfile. Depois a gente vai ter a construção de alguns teatros também. A gente vai ver, por exemplo, que nós temos tipos diferentes de palcos no teatro. Então, a gente tem, primeiramente, eu vou falar aqui de 3. Nós temos o teatro de arena, que é como o grego lá que nós vimos, mas não existe apenas, né, aquele teatro antigo grego feito de arena, né, feito nessa estrutura de teatro de arena. Essa imagem, por exemplo, que a gente está vendo, é uma imagem meio, não está muito boa, né, mas era uma imagem da concha acústica que tem na UERJ. Então ali tem, né, essa estrutura de teatro de arena numa construção moderna, né, uma construção contemporânea. A gente chama de concha acústica, fica ali. Essa daqui, essa imagem é da UERJ, que fica ali dentro, né, do campus da UERJ. Nós temos o palco elisabetano, que vai ser feito ali, quando eu falei, né, que na Idade Média depois passam a ser construídos alguns teatros, nessa estrutura desse tipo de palco elisabetano. Então, a gente vai ter essa estrutura aqui do palco, aqui nessa parte, e a gente vai ter geralmente esse formato circular e as pessoas podem ficar aqui embaixo. Opa! Deixa eu aproximar. Ficar, né, aqui embaixo para assistir ao espetáculo que acontecia aqui no palco. Ou as pessoas, né, ficavam, as pessoas com mais, na época, né, as pessoas que tinham mais dinheiro, as pessoas mais importantes, ficavam nesses camarotes aqui em cima. Então, a gente tinha, né, essa estrutura. Na época, né, que esses teatros eram feitos também, a forma como os espectadores se comportavam também era diferente. Então, por exemplo, né, nesse período aqui, né, tínhamos tanto o que acontecia na praça quanto os que aconteciam aqui. Não tinha aquelas regras de se ficar em silêncio, não comer. Não, era mais ali como um espaço mais aberto. Então, as pessoas comiam, as crianças brincavam, as pessoas ficavam em pé, conversando, enquanto o espetáculo ia sendo apresentado. Vendiam comida ali, passando entre os espectadores, né, vendendo comida. Então, era algo, né, que era numa estrutura ali bem diferente do que é num teatro hoje em dia. E o terceiro tipo de palco que nós vamos ver é o italiano. Então, nós vimos esses 3, né? O de arena, o elisabetano e agora o italiano. E o italiano, ele é o mais tradicional, né? O mais comum que a gente conhece, que a gente vai ter, né? Esse palco aqui nesse espaço e as cadeiras, né? Os bancos aqui à sua frente, né? Pode até ter aqui essa forma circular e tal, mas é uma estrutura mais como num cinema, por exemplo, né? Então, a gente vê aqui, né? A gente falou do de arena, podem ter vários formatos, mas mais específico, né? É esse aqui, né? Que fica em forma... Lembra, né? Um estádio mesmo de futebol, por exemplo, né? Essa questão das arquibancadas. Então, vai ter esse formato de arquibancada, né? Geralmente, ali, os primeiros vão ter... podem ter, né? Esse espaço de meia-lua, mas a gente vê aqui em alguns exemplos que eles podem ter outros formatos, já podem ser inteiramente circulares,
Como o Coliseu, por exemplo, né? O Coliseu também era ali um espaço de arena, só que era mais voltado ali para aquelas batalhas ali de gladiadores, como eu falei. Nós temos, como o outro nós vimos, né, o elizabetano, que podem ter outros formatos, mas como eu falei, né, se baseia em ter o palco aqui na frente e as pessoas ficam próximas, né? E tem esses camarotes ali em cima também, as pessoas ficam próximas, geralmente ficam em pé até ali para assistir aos espetáculos. E nós temos o italiano, que é o mais tradicional, né? Que nós temos aqui a disposição, né, dos bancos pode ficar em formatos diferentes, né? A gente tem essas fileiras, tem essa forma aqui que é mais circular, mas o palco mesmo ele é parado assim, mais fixo, como a gente está vendo aqui nesse espaço, né, quadrado. É nesse formato quadrado, né, que fica ali como uma tela de cinema mesmo, né, como a gente pode relacionar assim. Por hoje eu vou ficando por aqui, na semana que vem a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Se tiverem alguma dúvida ou algum questionamento, podem entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula.